Olá, aqui é o professor Tales e hoje vamos conversar um pouquinho sobre doença do refluxo gastroesofágico. Estamos no módulo 14 do terceiro ano de medicina da Medicina USP Bauru. Vamos lá. Começando assim, o refluxo gastroesofágico. Refluxo gastroesofágico por si só, o que ele é? O que vem a ser o refluxo gastroesofágico? Ele é nada mais do que a migração de parte do conteúdo do estômago, seja ácida ou seja bilioso, para cima, em direção ao esôfago. Então, se você tem o estômago, o esôfago, existe um esfíncter que separa o esfíncter esofágico inferior, que separa entre o esôfago e o estômago, e há uma passagem, uma migração desse conteúdo gástrico para o esôfago. Isso é um refluxo gastroesofágico. Isso acontece em praticamente todo mundo, diversas vezes ao dia e principalmente após refeições. Mas isso é necessariamente uma doença? Não, o refluxo gasofágico por si só não é uma doença. Ele é um sinal que pode ser medido, pode ser percebido até como sintoma. Quando começa a desenvolver sintoma, aí nós estamos conversando sobre uma doença, que seria a doença do refluxo gastroesofágico. O refluxo gastroesofágico, ele por si só não causa problema, como comentamos. Por quê? Porque normalmente ele acontece de uma forma em períodos curtos. Você tem a saliva que está lavando o tempo todo tudo aquilo que sobe para o esôfago. Porém, a camada de revestimento do esôfago, a mucosa propriamente dita, ela não está mais acostumada, ela não é própria para receber esses conteúdos, principalmente conteúdo ácido. Então, quando isso acontece em grande intensidade, começam a ocorrer inflamações, chamadas esofagites, umas inflamações na mucosa que podem começar a dar sintomas. Então, assim, nós temos o refluxo gastroesofágico, conforme isso começa a se prolongar e acontecer mais vezes durante o dia, você começa a ter sintomas. Desenvolvidos sintomas, nós temos propriamente dito uma doença, que é a doença do refluxo gastroesofágico. Esses sintomas, eles não necessariamente vão ocorrer somente pela inflamação da mucosa do esôfago. Ele pode ocorrer porque esse refluxo pode subir até a laringe, pode ir até o pulmão, corda vocal, faringe, e pode dar sintomas não relacionados, propriamente dito, à inflamação da mucosa. E em quem acontece isso? Normalmente a doença do refluxo gasofágico acontece em homens acima de 40 anos de idade. Mas não é uma regra propriamente dita, assim, é mais comum essa incidência em homens acima de 40 anos. Vamos usar a definição do que é a doença do refluxo gasofágico que o Cécio colocou. Então, a doença se desenvolve quando o refluxo de conteúdos estomacais no esôfago provocam sintomas complicados ou que incomodam. Ou seja, ele cria problemas fisicamente como esofagite, úlcera, estenose, até um esôfago de Barrett, que nós vamos comentar lá na frente, e que pode evoluir até para um câncer de esôfago. E pelo menos um episódio de pirose e regurgitação de ácido semanal. Então, assim, veja, uma definição bem clara. Refluxo causando sintoma ou problemas, e esses sintomas que tenha pelo menos um episódio semanal. Essa é a definição do Cécio. E a fisiopatologia disso? Para entender a fisiopatologia, podemos olhar essa figura. Quando deglutimos, existe um mecanismo. A gente deglute o alimento, o esôfago esofágico inferior ele se abre, dá passagem para o bolo alimentar. Na ausência dessa deglutição, ou seja, quando a gente não está engolindo, o esôfago esofágico inferior permanece fechado e tem um tônus, uma certa pressão. Essa pressão ela impede que o refluxo dos alimentos do estômago para o esôfago. A transição esôfago-gástrica ela tem que se situar um pouquinho abaixo do diafragma, já na parte abdominal. Por que isso? Porque dessa forma nós temos dois mecanismos que trabalham como válvulas anti-refluxo. Um é o esfíncter que fecha
quando você não está deglutindo, e quando essa transição está no abdômen, a crura diafragmática, ou seja, o hiato, né, do diafragma, assim, propriamente dito, onde chega o esôfago para o estômago, eles formam uma válvula que impede que o refluxo aconteça. Outra coisa também é chamado o ângulo que o estômago forma com a chegada do esôfago. Então, olha que bacana. Nós temos uma crura diafragmática aqui, os ligamentos freno-esofágicos. Então, nós temos o esfíncter esofágico inferior, que trabalha como um mecanismo mesmo de abertura e fechamento. Temos a crura, que funciona como uma válvula, dependendo do quanto o estômago distende, ela fecha e impede com que haja o refluxo também, junto com esse ângulo, chamado ângulo de Risa, aqui com o estômago. Essa angulação do estômago, recordando aqui, essa angulação do estômago faz com que esse conjunto esôfago, esfíncter esofágico inferior, a crura diafragmática e esse ângulo fazem com que exista um mecanismo anti-refluxo, natural, em todo mundo. Quando há problemas funcionais no no esfíncter esofágico inferior, temos problemas de refluxo. Outra maneira que auxilia esse refluxo acontecer são, por exemplo, medicações que relaxam esse esfíncter. Então, por exemplo, até alguns alimentos como café, álcool, chocolate, e algumas medicações específicas, como bloqueadores de canais de cálcio, beta-bloqueadores, alguns tipos de hormônios, como progesterona, diminui a pressão, o tônus do esfíncter esofágico inferior. E outras coisas também que podem propiciar com que ocorra o refluxo são aumento da pressão intraabdominal. Então, assim, naturalmente, uma obesidade, as mulheres durante a gestação aumenta muito a pressão intraabdominal, o que propiciona com que ocorra o refluxo. Nesse modelo aqui, nós podemos recordar, por exemplo, toda essa estrutura de proteção. Então, nós temos aqui o esfíncter esofágico inferior, temos o diafragma com a crura dele, e o ângulo de Rhys. Então, toda essa estrutura em si faz com que essa transição esôfago-gástrica seja uma barreira natural do refluxo. Quando isso não está funcionando bem, você começa a ter uma doença que é um refluxo continuado. Um fator importantíssimo que eu já emendando o que a gente tem conversado aqui é importante que a transição esôfago-gástrica ela se mantenha dentro do abdômen. Por quê? Para que a crura, né, ela ajude nesse mecanismo. Quando você tem hérnias que fazem com que o estômago entre para dentro do diafragma, naturalmente você vai ser mais propício com que você tenha o refluxo, não é? Então, chamadas hérnias de hiato. A hérnia de hiato ela pode ocorrer por chamada hérnia de deslizamento, ou seja, bem na crura mesmo, no hiato esofágico, você tem um deslizamento de parte do estômago para dentro do tórax. Ou as hérnias
paraesofágicas, assim, o esfíncter até continua, muitas vezes intraabdominal, mas parte do estômago migra para dentro da cavidade torácica. Tanto uma quanto outra dessas hérnias propiciam que você tenha mais episódios de refluxo. Vejamos aqui mais um modelo, por exemplo, de uma hérnia de deslizamento e de uma hérnia paraesofágica. Esses dois exames aqui, nós vamos olhar aqui, por exemplo, uma seriografia, que é um exame contrastado do esôfago, mostrando uma hérnia de hiato de deslizamento. Olha que interessante. Aqui nós temos o diafragma, o esfíncter intratorácico e parte do estômago deslizando para dentro do... A seriografia, essa mais à direita do vídeo, à esquerda exatamente, ela mostra já um esvaziamento tardio do contraste que foi ingerido, porque ficou represado justamente entre o diafragma e o esfíncter esofágico, ou seja, então nós temos aqui uma hérnia de hiato por deslizamento, semelhante a essa, em que ficou o contraste um pouquinho mais represado durante o tempo decorrido da ingestão. Para ilustrar bem uma correlação radiológica aqui com a seriografia, com a hérnia de hiato, seria mais ou menos essa imagem aqui. Então, obviamente, olhando a anatomia, a gente consegue perceber que o esfíncter esofágico intratorácico com uma hérnia de deslizamento, lembra a última imagem que eu mostrei aqui, você tendo conteúdo gástrico represado, você vai ter um refluxo muito mais acentuado, você propicia, você tira os mecanismos que conseguem fazer a válvula antirrefluxo natural nossa do estômago para o esôfago. Os sintomas observados pelos pacientes com refluxo gastroesofágico, com doença de refluxo gastroesofágico, podem ser divididos entre os típicos e os atípicos. O típico são a pirose e regurgitação ácida. E o que é a pirose? A pirose ela é um dos sintomas mais característicos da doença do refluxo gastroesofágico. Assim, ela tem uma elevada especificidade para o diagnóstico, ou seja, pode acontecer, por exemplo, uma gastrite, algum problema no estômago ter a pirose? Pode, mas ela é muito específica da doença do refluxo. Então, o que ela é? Ela é uma queixa de queimação retroesternal que irradia do epigástrico para a base do pescoço, ou seja, então em torno do tórax mesmo, retroesternal, é uma queimação. Esse sintoma, a pirose, faz com que a gente praticamente feche diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico. E a regurgitação ácida, também associada, que o paciente queixa mesmo de ácido bem na cavidade oral mesmo, assim, ele sente que voltou ácido para a boca. Os sintomas atípicos podem ser dor torácica, tosse, laringite, asmas, erosões, infecções dentárias de repetição, faringite, sinusite, otite, e até hoje já tem se mostrado alguns quadros de fibrose pulmonar intersticial por causa de refluxo e de aspiração crônica desse refluxo gastroesofágico. Então são chamados sintomas atípicos. E os fatores de risco? Os fatores de risco são basicamente para a doença do refluxo a idade, conforme mais velho você tem, então chamado homem acima de 40 anos, obesidade, uma alimentação muito condimento, muito molho vermelho, muito café, chocolate, alguns tipos de medicações que, por exemplo, diminuem clearance diminui o clearance da limpeza ácida do esôfago, por exemplo. Então, medicações que diminuem a produção de saliva. Nós temos, por exemplo, medicações
antidepressivas que diminuem a produção de saliva, propiciam que você tenha doença refluxo, porque você diminui o clínex. Outras que relaxam o esôfago, o esfíncter esofágico inferior, como por exemplo o hormônio, o estrogênio. A hernia de hiato, como nós já comentamos, e também alguns componentes, já tem mostrado na literatura, alguns componentes hereditários. Isso desde, por exemplo, doenças de repetição na família. Eu mostro aí, por exemplo, um artigo já de 1999 mostrando uma alteração autossômica dominante numa família com a formação de hérnia de hiato. Então, existem outras associações genéticas também. Bom, nós chegamos aqui agora ao seguinte: nós temos sintomas que podem ser típicos e atípicos da doença e precisamos partir para exames propriamente dito para fechar diagnóstico. Desses exames diagnósticos, quais são os mais comuns? Que a gente já viu aqui, chamado, nós temos a seriografia. Você nada mais é do que uma radiografia em tempos específicos contrastados do esôfago. A endoscopia digestiva alta e o monitoramento do pH, que é chamado pH-metria. Temos também impedância intraluminal, manometria esofágica, cintilografia e testes de remoções de ácido do esôfago. Esse rol de propedêutica, né, esse rol de exames que nós temos, faz com que a gente possa ter uma estratégia diagnóstica dependendo da idade do paciente, dos sintomas, do que a gente está buscando no diagnóstico, se a gente já fez algum teste terapêutico ou não, se a gente está num pré-operatório de uma cirurgia para correção de refluxo e por aí vai. A serografia, já mostrei algumas para vocês, nada mais do que você tomar contraste, normalmente o bário, e radiografar em tempos diferentes. Então você faz uma série de radiografias do esôfago, chamada seriografia. Para alguns, quando você tem altamente suspeita de aspiração, você troca o bário por contrastes diodados. A endoscopia digestiva. A endoscopia digestiva alta, hoje, ela é realmente um dos exames mais importantes para a gente observar, diagnosticar problemas que o refluxo gastroesofágico causa e monitorar e biopsiar também essas áreas afetadas pelo refluxo. Então, por exemplo, aqui a gente vê uma imagem, olha que bacana, chamada linha Z, que é a linha de transição do esôfago para o estômago. Isso é muito importante, daqui a pouco nós vamos citar mais ela. Outro exame é a pH-metria. É uma monitorização, literalmente, em 24 horas. É um exame ambulatorial chamado, em que a gente coloca um catéter que vai medir o valor de pH a determinado distância do esfíncter esofágico inferior. Então, por exemplo, aqui é uma imagem de uma pH-metria e uma linha de pH, entendeu? Conforme você tem a queda de pH muito forte, você consegue perceber que está tendo refluxo ácido para o esôfago, ou seja, então assim, uma endoscopia mostrando alterações transição esôfago-gástrica e uma pH-metria mostrando propriamente de um refluxo ácido, você consegue fechar bem o diagnóstico de uma doença do refluxo gastroesofágico. Temos também outras modalidades de exame, por exemplo, a impedância intraluminal multicanal. Esse é um exame interessante porque não necessariamente o refluxo, nem sempre o refluxo que você tem para o esôfago, ele é sempre ácido, porque isso determina muito da capacidade de produção ácida do estômago. Você pode ter refluxos, muitas vezes, que não é ácido, que você chamado os refluxos biliosos, assim, que já está num processo de tamponamento desse ácido, mas que fazem tão mal quanto um refluxo propriamente dito ácido.
E uma pH-metria muitas vezes não vai mostrar essa alteração do pH, essa queda tão brusca do pH, porque não é ácido. Então, a impedância intraluminal ela consegue mostrar outros momentos, estudar melhor que tipo de refluxo que está acontecendo em vários pontos aí do esôfago. A cintilografia. A cintilografia é um exame muito bacana porque, como a gente está falando, por exemplo, de pH-metria, da impedância, você imagina você colocar um catéter e deixar 24 horas isso, o tanto que é incômodo, principalmente em quem? Em criança. A população pediátrica, por exemplo, fica muito difícil você colocar um catéter no esôfago e deixar 24 horas. Então, para a criança, por exemplo, você fazer com que ele tome assim, material radioativo e você medir isso e mostrar que aquilo está no esôfago, que está no pulmão, ele é muito menos invasivo e você consegue fechar esse diagnóstico, principalmente de aspiração pulmonar. O teste de remoção de ácido, que também é um outro exame em que você vai injetar HCl, mesmo ácido clorídrico, no esôfago, com uma determinada quantidade, e vai ver o quanto que a capacidade da sua saliva e do seu corpo de tirar aquele HCl do teu esôfago. É um outro exame também que pode ser usado na propedêutica aí de diagnóstica. A manometria esofágica é um exame muito importante, principalmente quando você está num pré-operatório de correção desse refluxo. Porque você precisa entender se não existe nenhum distúrbio de motilidade do esôfago, que muitas vezes você fazer uma cirurgia pode levar a uma obstrução mesmo, uma disfagia, uma dificuldade de engolir pós-operatória. Ela não é propriamente dita feita para diagnóstico de refluxo, mas ela é utilizada principalmente durante o tratamento, numa avaliação pré-operatória. Lembrando também que ela obrigatoriamente, quando você vai colocar um catéter de pH, você precisa colocar numa certa distância do esfíncter. Então, você usa a manometria esofágica para medir a pressão do esfíncter esofágico inferior, recuar o catéter de pH e posicionar ele corretamente no esôfago. Então, é um exame que é usado também em refluxo, mas não propriamente para diagnóstico de refluxo. Complicações da doença do refluxo gastroesofágico. A gente tem aqui um rol de situações clínicas em que a doença do refluxo gastroesofágico pode prejudicar o paciente. Pausa para a gravação. Acho que a mais comum das complicações da doença do refluxo gastroesofágico são as esofagites do refluxo. Elas são classificadas, uma das classificações mais utilizadas, baseada no exame endoscópicos, classificação chamada classificação de Los Angeles, é a classificação em 4 graus. Uma das complicações do refluxo mais comum é a esofagite de refluxo. A esofagite de refluxo é nada mais do que uma quebra, você descontinuar a mucosa mesmo, você ter rachadura, quebras, você ter fissuras da mucosa esofágica, rompendo a mucosa e criando inflamação que pode ser aguda ou cronificada. A classificação que a gente usa dessa esofagite são a classificação do exame endoscópico, são a classificação de Los Angeles, que vai Los Angeles A, B, C e D, que basicamente você tem a quando você tem pequenas fissuras aí de 5 milímetros, não maiores que 5 milímetros, a B quando você já começa a ter mais de 5 milímetros de comprimento dessas fissuras, a C quando você tem, vai aumentando, vai tornando-se de uma forma mais contínua essas fissuras esofágicas, até 75% da circunferência do esôfago. Quando você passou de 75%, você é classificado como Los Angeles D.
A esofagite por si só, ela pode cronicamente evoluir para um outro quadro grave que é chamado de estenose péptica. A estenose péptica é uma complicação da doença e que pode gerar uma obstrução, uma disfagia. Você começa a aumentar os sintomas do paciente porque você não consegue passar mais o alimento. Então é um quadro que começa devagar, insidioso, muitas vezes são inflamações, cicatrização, novas feridas no esôfago, depois nova cicatrização, até que você vai tendo o epitélio mesmo estratificado do esôfago, ele acaba ficando como uma cicatriz e você forma então o que é chamado de estenose péptica. Essa estenose péptica, como é uma imagem de endoscopia, você tem que tomar condutas já. Você já não é mais não consegue tratar só com medicação. Você precisa muitas vezes fazer dilatações, até, dependendo do grau, o que acontecer, você até fazer cirurgias para corrigir esse tipo de complicação da doença refluxo. Ela não é tão comum mais hoje do que era há muito tempo atrás. Hoje, devido à facilidade que se tem de fazer uma endoscopia em pacientes e também das medidas terapêuticas, principalmente farmacológicas, que se emprega na doença do refluxo. Bom, falamos aí das esofagites e falamos também da estenose péptica. Agora vamos falar do que chama esôfago de Barth. E o que é? Ele é uma condição adquirida, resultante de uma lesão crônica grave da mucosa esofágica. O que acontece? Nós temos uma linha muito tênue de transição do epitélio escamoso, para o epitélio colunar do estômago. Você vai literalmente jogando ácido lá muito tempo, você vai criando inflamações, e o revestimento acima da transição esôfago gástrica, gástrico para esôfago, né? Você começa a ter o quê? Uma transformação do epitélio escamoso para o epitélio colunar. Ou seja, você gera o que a gente chama de metaplasia do revestimento do esôfago distal. Ele sai do epitélio escamoso normal para o epitélio colunar. Isso acontece em até 15%, de 5 a 15% das pessoas que têm doença de refluxo gastrointestinal. Então veja, por exemplo, aqui nós temos uma imagem da transição. Aqui a linha Z, lembra a linha Z que a gente comentou agora há pouco? Entre o esôfago e o estômago. Então nós temos um epitélio colunar e um epitélio escamoso estratificado. Essa é a transição da linha Z entre o esôfago e o estômago. Isso aqui é compatível com a normalidade. Olha a imagem que eu estava mostrando anteriormente. Veja um esôfago normal e um esôfago que começou a apresentar uma alteração desse epitélio, ou seja, começou a produzir uma metaplasia. Quando você fala esôfago de Barth, você consegue olhar na endoscopia essa alteração. Você vê a transição da mucosa. Então, macroscopicamente você consegue enxergar pela endoscopia. Quando você biopsia essas lesões, você deixa de ter essa transição bonitinha aqui, ó, e você começa a ter uma transformação, mucosa normal, esôfago de Barth, uma transformação do epitélio escamoso, lembra, epitélio escamoso aqui, estratificado, olha só, para alterações colunares, ou seja, você tem a metaplasia, uma transformação do epitélio escamoso para o epitélio colunar, epitélio colunar. Algo bem interessante sobre Barth, assim, só acho que vale a pena a gente comentar aqui, é o seguinte. No desenvolvimento embriológico do esôfago, embrionário do esôfago, né? Inicialmente ele é revestido por células colunares.
Aí, através de um fator de transcrição chamado SOX9, ele desenvolve, o embrião amadurece, o epitélio esofágico ele sai de colunar para um epitélio escamoso estratificado, que não expressa mais a chamada SOX9. Então, quando a gente vê no esôfago de Barrett essa metaplasia de transformação do escamoso para o colunar, existe até uma lógica, porque ele já foi colunar em um momento, mas depois ele se transformou em escamoso estratificado. Existem algumas postulações sobre como essa metaplasia acontece, desde células tronco, né, da medula que migram para essa área, até células tronco da estrutura da coluna, da própria estrutura do esôfago, que podem desenvolver e regredir ou seja, inverter o epitélio estratificado para o epitélio colunar. Então, só para vocês começarem a entender que existe uma lógica, porque o esôfago já foi colunar, se transformou em estratificado, e a agressão com sais biliares e ácido crônico desencadeia alguma forma essa base para que exista uma transformação novamente de epitélio colunar. O que é importante no Barrett, que é algo que vocês vão ver muito, é o seguinte: o Barrett por si só, ele é a metaplasia, ou seja, se transformou o epitélio estratificado no epitélio colunar, formando o chamado metaplasia intestinal. Porém, existe uma cascata de temporal que pode chegar até o chamado adenocarcinoma. São os carcinomas, ou seja, o câncer de esôfago distal, entendeu? Na transição esôfago-gástrica, que acontece numa evolução mais ou menos como mostra esse gráfico. Nós temos epitélio estratificado, o esôfago de Barrett, com células caliciformes, com o epitélio colunar, que começam a formar displasias, graus de displasia, e dependendo desses graus de displasia, podem degenerar para carcinoma invasivo. Então esse é o grande perigo de você ter um esôfago de Barrett, não tratar esse esôfago de Barrett, e você como médico ter um paciente, perder o segmento de um paciente que tenha já desenvolvido uma metaplasia intestinal. De modo geral, aqui nós temos essa imagem do epitélio colunar, entendeu? Correlacionando esse processo temporal de evolução para displasia e podendo evoluir para um carcinoma invasivo. A classificação do esôfago de Barrett, endoscopicamente, ele é importante. Existia uma classificação anterior, que falava do Barrett curto, Barrett longo, porque muitas vezes, quando o Barrett ele se tornava limitado e pequeno, não havia tanta evolução para um câncer. Já quando ele é maior, ele tem essa metaplasia aumenta e começa a aumentar a displasia, pode ter uma chance maior de câncer. De modo geral, essas classificações elas começaram a ser substituídas pela que chama a classificação de Praga. Nessa classificação de Praga, a gente mede basicamente o quê? Dois números, duas medidas. Uma das medidas é até que ponto o Barrett chega, chamada M, e até que ponto o Barrett a circunferência do Barrett mede, entendeu? Então a gente classifica isso entre o tamanho, a distância que aquela Barrett a circunferência do Barrett faz e até que ponto ele chega no esôfago. Então, normalmente a circunferência é menor do que onde ele chega no máximo, entendeu? Então uma parte proximal e a parte mais distal, quer dizer, proximal e distal do Barrett, da metaplasia, né? De modo geral, é isso aqui, ó. A gente consegue
observar até que ponto chegou o BAT circunferencialmente e até o máximo que ele chegou da distância aí da transição esôfago-gástrica. É chamado critério de Praga. Quando você viu na endoscopia um esôfago de BAT, você vai ter, o endoscopista vai ter que biopsiar, existe toda uma lógica, quais pontos devem ser biopsiados, porque essa biópsia é importante que a gente avalie o grau de displasia. E a gente pode classificar essa displasia, lembra aquele gráfico que eu mostrei agora há pouco? Um esôfago de BAT não displásico, ou seja, claramente um epitélio metaplásico sem displasia, um esôfago de BAT com displasia indeterminada, de baixo grau, alto grau, um carcinoma in situ e já um adenocarcinoma formado. Entendeu? Então essa diferenciação é importante, porque a partir dessa diferenciação histológica, das biópsias seriadas, nós vamos fazer um segmento endoscópico e de novas biópsias com tratamento clínico, ou nós podemos partir para já procedimentos cirúrgicos de ressecções tanto endoscópicas até esofagectomia e cirurgias maiores para quando você já tem um câncer propriamente dito estabelecido no paciente. Então, realmente, o esôfago de BAT ele pode degenerar em algum momento a um adenocarcinoma de esôfago. Por isso, a importância de manter um segmento clínico adequado, uma estratégia terapêutica, uma estratégia diagnóstica precoce, não perder o segmento do paciente que você tem uma patologia desse sentido, uma complicação, para que você evite essa evolução para um câncer de esôfago. Bom, voltando à doença do refluxo gastroesofágico propriamente dito, você fez o diagnóstico e dependendo do grau de complicações que já existam, você pode já ter que tratar essas complicações, mas propriamente dito, você precisa propor tratamentos clínicos, tratamentos que vão melhorar a doença do refluxo gastroesofágico, independente da fase. E dentre eles, a mudança do estilo e hábito de vida e principalmente a perda de peso. Você pode orientar também o paciente a evitar a ingestão de álcool, chocolate, molhos vermelhos, sucos cítricos e refeições muito copiosas. Evitar deitar-se após a ingestão alimentar. Existem maneiras posturais, por exemplo, de elevação da cabeceira da cama, para que você evite aquela posição que propicia o refluxo pós-prandial e durante o decúbito. O tratamento farmacológico, ele basicamente, nós estamos falando aí de 5 classes, são os antiácidos diretos, que vão tamponar o ácido, os supressores de refluxo, que vão fazer uma proteção da mucosa, os inibidores de H2 antihistamínicos, né, que diminuem a secreção ácida, a coqueluche, né, o gold standard de tratamento de refluxo, que é os inibidores de bomba de próton, que vão diminuir a secreção ácida, basicamente o mais conhecido, o omeprazol e todos os ols conhecidos associados, e também os procinéticos, que aumentam o esvaziamento gástrico. Então, esses 5 roles de medicações nós temos aí para manobrar e tratar esses pacientes com refluxo gastroesofágico, doença do refluxo gastroesofágico. Então, funciona mais ou menos nesse sentido da propedêutica, diagnóstico e tratamento. A pessoa tem os sintomas, você tem refluxo com sintoma, e se ele não tiver, por exemplo, perda de peso, disfagia, você está autorizado muitas vezes a fazer testes terapêuticos. Nesses testes terapêuticos, você vai começar com mudança de vida, perda de peso, evitar refeições tardias. Se tiver sucesso com isso, continuar. Se não tiver sucesso, começar medicações, principalmente os inibidores de bomba de próton. Entendeu? Sempre a endoscopia ela vai entrar principalmente
quando você não tem resposta à terapia ou quando você tem sintomas de alerta, como disfagia e perda de peso. Tudo bem? Mais ou menos assim que funciona o dia a dia. Então, assim, você como médico, por exemplo, vai pegar um paciente jovem, sem história de perda de peso, sem disfagia, você pode propor já uma estruturação de mudança de estilo de vida para tentar melhorar essa sintomatologia. Só que não é errado, muitas vezes, você já partir para uma imagem característica dessa lesão, enxergar isso com uma endoscopia e com todos aqueles exames que nós discutimos anteriormente. O tratamento cirúrgico. Bom, falamos aí tratamentos de mudança de vida, perda de peso, falamos na parte farmacológica, de tratamentos farmacológicos com medicações, e estamos falando agora de tratamento cirúrgico. Vamos operar. Quais pacientes nós devemos operar? Quando a gente analisa assim, quais pacientes devem ir para uma cirurgia, a gente começa a perceber que existe uma evolução com o tempo em relação a essas indicações cirúrgicas, etc. Basicamente, esses 5 pontos. Assim. Paciente que não responde ao tratamento clínico. Isso é quase, realmente não acontece mais com medicações cada vez melhores, principalmente depois da criação e desenvolvimento dos inibidores de bomba, como o eprazol e todos os outros que vêm por si. Então, assim, falar que doença refluxo gastroesofágica, o paciente não respondeu a um tratamento, é melhor a gente entender como um 3 aqui, que é a intolerância do paciente ao tratamento clínico prolongado. Porque dificilmente um paciente não vai responder ao tratamento de uma doença do refluxo gastroesofágico com medicação. O que ele não vai ter uma tolerância, muitas vezes, para tomar por décadas. Isso se os sintomas se perpetuarem mesmo depois do tratamento. Então, assim, uma das indicações assim, seria o paciente realmente ele quer operar porque ele não tem tolerância a ficar muito tempo tomando as medicações. Entendeu? Ele opta por uma resolução um pouco mais definitiva. Então a gente vai pensar, por exemplo, pacientes hoje com menos de 40 anos com refluxo gastroesofágico sintomático, talvez é uma possibilidade você já pensar em cirurgias para tratar definitivamente e ter uma resposta melhor aí do tratamento aí, do tratamento proposto. Outras são quando você começa a ter complicações. Então você tem esôfago de Barrett, que você está em segmento, começou displasia, tem ulcerações, estenose. Você começa a ter complicações que a cirurgia praticamente se torna obrigatória de acontecer. E outras são manifestações respiratórias da doença refluxo gastroesofágico. Então, por exemplo, nós estamos falando em pacientes que podem chegar até a desenvolver fibrose intersticial pulmonar, nós estamos falando de pacientes que podem estar com quadros não controláveis de asma. Esses pacientes merecem um tratamento cirúrgico definitivo. A cirurgia que mais é feita hoje no mundo é uma cirurgia que até cito aqui a referência, que é a fundoplicatura, que baseia-se em você criar uma válvula anti-refluxo e correção da hérnia hiatal, da hérnia tanto paraesofágica quanto por deslizamento, e criação de uma válvula anti-refluxo. Essa cirurgia ela foi descrita aí, eu vou deixar até anexado no sistema o artigo original de 1961 no Nissen, colocando e descrevendo essa técnica cirúrgica. Ela acontece até hoje, ela é muito bem estabelecida, com um resultado muito bom, muito cirurgião dependente e com algumas características específicas, ela tem um resultado melhor ou outro, baseado no perfil do paciente. E praticamente hoje se fala em videocirurgia. Videocirurgia minimamente invasiva para você fazer um procedimento desse. Quando a gente fala de cirurgia minimamente invasiva, ela torna a realidade cirúrgica mais atrativa. Você tem menos invasão, você tem um pós-operatório melhor
e com uma resolução mais definitiva. Então, vou mostrar alguns passos rápidos. Esse vídeo vai estar linkado aqui para o curso de vocês. Dou uma funduplicatura Nissen laparoscópica. Essa é basicamente a cirurgia. Aqui você vê a redução da hérnia. Aqui já a parte do esôfago, estômago. Você está transfixando para o outro lado, você vai começar a confeccionar, além da sutura do diafragma, você vai confeccionar a válvula. Então, por aqui você vai buscar a estruturação da válvula. Vocês vão ver daqui a pouco. Nesse momento, ele está pegando os pilares diafragmáticos e vão começar a fazer a sutura para aproximar o orifício onde estava a hérnia de hiato. Então, aqui nós temos assim, o esôfago com a hérnia reduzida, os pilares diafragmáticos. Então, está sendo feita uma sutura aproximando os dois pilares diafragmáticos para diminuir o espaço onde formava a hérnia. Nesse momento, agora você vai pegar o fundo do estômago, vai fazer a rotação. Olha aqui, olha só. Nós estamos aqui já com o diafragma estruturado, o esôfago e começo da confecção da válvula anti-refluxo. Aqui já propriamente dita a posição para a formação da válvula. E os pontos para a confecção propriamente dita da válvula anti-refluxo. Continuando com os pontos. E o aspecto, né, final, olha aqui, vou mostrar aqui para vocês, o esôfago e a válvula confeccionada aqui, voltando aquele sistema, né, tentando imitar o sistema natural do ângulo de His, do nosso esfíncter esofágico inferior, como uma manobra, uma válvula mesmo, utilizando o fundo do estômago para que evite o refluxo. Esse é o aspecto final. Bom, essa então é a cirurgia que mais acontece para refluxo no mundo aí, já há décadas. Hoje nós estamos falando em minimamente invasivas, já existe essa cirurgia feita por robótica também, mas com os resultados muito semelhantes à feita por videocirurgia. Quando você fala doença refluxo gastroesofágico e tratamento cirúrgico junto com obesidade, a medicina já está evoluindo talvez para algo mais um pouco diferente. Então, por exemplo, você sabe que essa cirurgia que nós assistimos rapidamente agora, quando você vai operar a cirurgia de bariátrica e o paciente já fez essa cirurgia, é muito difícil, com mais chances de fístula, e já é descrita na literatura uma complicação para você fazer a cirurgia bariátrica em cima dessa cirurgia que já existiu de refluxo. Então, hoje, nós já estamos conversando assim, paciente com índice de massa corporal acima de 35 ou diabéticos acima de 30, talvez a cirurgia que deve ser indicada ainda não tenha um consenso tão formado, estruturado, mas é uma evolução, acho que até rápida para que isso aconteça, é que você já faça uma cirurgia bariátrica, de redução do estômago, com bypass, ou seja, esse desvio do trânsito, você já resolve refluxo e trata a obesidade
e também trata a parte metabólica, como diabetes associada. Então, essa cirurgia de Nice que nós assistimos, muitas vezes para pacientes obesos, pode ser que no futuro breve ela decai o uso e ser substituído mais por cirurgias de redução de estômago com bypass, com desvio do trânsito para evitar tanto refluxo, já tratar a obesidade e tratar a parte metabólica associada à obesidade. Bom, resumindo, doença de refluxo gastroesofágico é uma infecção crônica por causa do refluxo de conteúdo gástrico, que pode ter sintomas típicos e atípicos e podem gerar problemas teciduais. A endoscopia digestiva alta e a pH-metria são exames praticamente mais utilizados para fechar o diagnóstico, acompanhamento, segmento e definições de tratamento. E a ausência de esofagite no estudo endoscópico não exclui doença de refluxo, mesmo sintomático. Então, por exemplo, hoje é fácil usar medicações como antiácidos de forma até um pouco não prescrito mesmo. Então, você faz, o paciente tem pirose, tem o sintoma do refluxo, você faz uma endoscopia e não descobre, não tem esofagite. Mas muitas vezes isso está falseado até pelo próprio uso de medicação que eles já tomam por conta, ou já foi prescrito em outros momentos. Os inibidores de bombas de próton, que é os omeprazol e afins, eles são melhores que a ranitidina e a cimetidina, que são os inibidores antihistamínicos, né? E o maior problema do tratamento clínico não é apenas controlar o sintoma, mas manter a longo prazo o tratamento correto. A cirurgia ela é indicada para, como a gente comentou, uma intolerância ao controle clínico e outras formas de doenças complicadas, principalmente bite, ulcerações, estenose e manifestações atípicas. Muito bem, muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, espero que tenha ajudado. O material de apoio vai estar vinculado ao e-disciplinas também. Esse vídeo está completo, o link para vocês assistirem com calma, não é comprido, vale a pena esse videozinho dessa cirurgia, se entenderem bem. Muito obrigado a todos e vamos em frente.